apacentava Moisés, Êxodo 3, os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele estava a se voltar para ver, vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegue para cá, tire antes a tua sandália, descalce os teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra que é boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos leva a entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nos traz maturidade, Deus, para sermos a igreja que o Senhor espera, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui fizeram universidade, mas eu quero dizer para você que nessa noite você está na universidade do Espírito. A partir do momento que você passou a ser igreja, você entrou na universidade. A universidade do reino, a universidade dos filhos, a universidade da maturidade, a universidade do propósito. Na escola secular, você estuda, aprende e faz a prova. Na escola do Espírito, você primeiro faz a prova e depois aprende. Pegou? Primeiro você faz a prova, primeiro você passa na prova e depois com a prova você aprende. Mas aí fui desaprovado na prova e passa na prova de novo, até que você vença aquela etapa, saia aprovado e passe aquele ciclo, aquele lugar para outro. Eu queria falar um pouquinho disso para você, sobre a escola do Espírito, sobre a universidade do Espírito, sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas nesse tempo. Eu quero pegar, como personagem a vida de Moisés e aquilo que esse homem passou. Moisés viveu 120 anos, segundo a Bíblia. 120 anos. E nesse tempo de vida de Moisés, ele foi vivido em 3 ciclos, 40, 40 e 40. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, da vida de Moshe, em hebraico. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés foi entregue ali, as águas trouxeram Moisés, e ele veio num berço, numa cesta de junco, calafetado com betume. Sua mãe havia colocado ele nas águas, e as águas, o rio Nilo, trouxe ele até
a filha de Faraó. E quando ele é tirado das águas, ele chora. E quando ele chora, Miriam se apresenta, sua irmã de sangue, dizendo: esse menino está com fome. E eu sei quem pode dar de mamar para ele. E a filha de Faraó olha e se alegra com aquele menino e se agrada e diz: poxa, vai ser meu filho. Vai ser o filho da filha de Faraó. Vai ser tratado na cultura dos egípcios. Vai ser o meu filho. E eu vou chamá-lo de Moisés. E quer dizer, tirado das águas. Então ele não tinha nome até aquele momento. Quem deu o nome de Moisés para Moisés não foi os seus pais. Foi a filha de Faraó. Moisés significa tirado das águas. E aí então ele passa um tempo com a sua mãe verdadeira, sua mãe de sangue. Ela agora está amamentando o menino por providência de Deus. Porque se o menino fosse encontrado com a mãe, ele seria morto. Porque havia uma lei. Havia uma lei que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Então ele não poderia estar vivo. Mas agora ele não é um filho dos hebreus, ele é o filho da filha de Faraó, então ele pode permanecer vivo. Aí Léo, a filha de Faraó, manda chamar a mãe do menino. A irmã Miriam vai lá, chama a mãe, Joquebede vem e recebe para dar de mamar ao seu próprio filho. É esse Deus que eu estava falando para vocês agora, há pouco tempo atrás, você não estava entendendo. Há minutos atrás, na história, não aqui na igreja, na história de Moisés, Joquebede, Anrão e Joquebede, pais de Moisés, estão descabelando, desesperados. E o menino nasceu, a gente não podia ter tido esse menino. E toda vez que o menino gritava, eles enfiavam, um cobertor na boca do menino, um travesseiro, abafava o choro dele, porque os soldados estavam passando, os soldados egípcios. E se fosse, detectado que havia um menino, homem, um hebreu nascido, era para ser morto. Então estavam desesperados. E agora o que a gente faz? A gente não pode fazer nada, a não ser colocá-lo no rio. Joga ele no rio e deixa o rio levá-lo. Sabe qual é o seu problema, irmão? Rio diz respeito às águas do Espírito. Rios diz respeito ao Espírito Santo. Águas que fluem, águas que correm, águas que alegram a cidade de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não acreditamos que temos que pegar aquilo que nós mais amamos, que nós mais temos apreço, e muitas vezes colocar no rio, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus tomar conta, meu irmão. Quero dizer para você que tudo que você entrega para Deus, Ele cuida melhor do que você. Tudo que você entrega para Deus, Ele cuida melhor do que você. Tem gente se apegando a tanta coisa, mas isso, meu emprego, meu trabalho, a minha loja, e eu não posso ir, eu não posso fazer, porque quem vai ficar aqui, irmão? Larga na mão de Deus. Fala: Senhor, eu vou te adorar, esse é o meu momento de te adorar, de entregar minha primícia do dia, primícia da semana. E Senhor, vou botar alguém aqui, toma conta, e quando você voltar lá, você se assusta. Porque Deus fez melhor do que você faz. Nós precisamos aprender essas coisas. E foi assim que Moisés chegou até a filha de Faraó. E aí logo que foi desmamado, ele foi para a corte do Egito. E ali ele ficou até os 40 anos, ensinado em toda a doutrina do Egito. Moisés, irmãos, falava várias línguas. Moisés aprendeu a ler, a estudar a movimentação das estrelas e dos astros, para saber quando ia chover, quando ia fazer sol, quando tinha colheita. Moisés, ele era formado em artes marciais, e diz Flávio Joséfos, que Moisés ficou pelo menos 10 anos na academia militar do Egito, e era o principal soldado do Egito. Então quando a gente fala de Moisés, às vezes a gente pensa de um velho, um cajado na mão, a roupa surrada, uma barba comprida.
Nós estamos falando do principal soldado do Egito. O Egito era a maior nação da época, do mundo. Então nós estamos falando do principal soldado dos Estados Unidos. Esse era o Moisés. Moisés, irmãos, lutava. Quando ele chega lá, ele foge para o deserto. Depois que ele mata um egípcio, lembra dessa história? Ele tem que fugir. Quando ele chegou no poço, as filhas de Jetro queriam beber água. E eram vários beduínos, vários homens beduínos. E não deixavam, pastores que não deixavam as filhas de Jetro dar água às ovelhas. Aí ele chega lá sozinho, no meio de vários beduínos, e resolve a história. Porque ele era um soldado. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero dizer para você que 40 primeiros anos de Moisés, Deus pegou um homem trazido pelas águas até a corte de Faraó e fez dele um menino que não era nada se tornar o principal soldado do Egito. 40 anos. Em 40 anos Deus pegou um homem que não era nada e fez ele ser um dos principais homens do Egito. Aí chega um momento de Deus pegar aquele que não é nada e que o próprio Deus fez tudo e levá-lo para o deserto. Aí ele vai passar agora 40 anos no deserto. Aí Deus pega aquele que é tudo, o principal soldado do Egito, e Deus mostra para ele que ele não é nada. Está entendendo como é que funciona? A escola do Espírito. Aí Deus pegou aquele que achava que era bom, aquele que, como eu falei aqui, lutava artes marciais, lia os astros, entendia sobre idiomas, entendia sobre fabricação de armas, entendia sobre forças militares, e aí ele fica 40 anos no deserto. E lá no deserto acontece o que nós lemos aqui. Ele vai apacentar os rebanhos de Jetro, seu sogro. Um homem que foi treinado para ser rei, está sendo um pastor de ovelhas. Deus faz essas coisas. Deus pega um homem que foi treinado para ser pastor de ovelhas, seu nome é Davi, e põe para ser rei. E pega um homem que foi treinado para ser rei, e põe para ser pastor de ovelhas, seu nome é Moisés. Então não é você que define seu destino. Então toda a força que o coach pode te trazer dizendo acredite, extraia o melhor e você vai ser o mega, é mais ou menos, irmão, não é assim, bem assim não, Você precisa confiar, precisa crer. Você precisa confiar naquilo que Deus colocou em você. Precisa ter uma autoconfiança naquilo que Deus te entregou. Mas tudo dependerá dEle. Tudo dependerá dEle. Porque, irmãos, não há nada muito bom em nós. Então o Senhor agora está pegando esse homem, 40 anos, e fazendo o que com esse homem? Mostrando para aquele que achava que ele não era. E ele começou a apacentar os rebanhos do seu sogro Jetro. Até que com 80 anos, ele chega na sarça. E aí, Léo, ele chega na sarça, a sarça queima, arde em fogo e não se consome. E do meio da sarça o Senhor fala com ele: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. E o Senhor fala: chegou a tua hora. Chegou a hora. Vá até o Egito e mande com que Faraó libere o meu povo. E um homem olha para si e diz: mas agora? Nessa altura do campeonato, como diz a minha amiga ali, essas horas, 80 anos de idade. Irmãos, eu quero conversar com você sobre isso. Por que Deus, irmãos, não usa a gente quando a gente acha que está preparado? Por que Deus não usa a gente, irmãos, quando a gente acha que vai dar certo? O ano da sua vida que falou: esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou ganhar o que eu nunca ganhei, esse ano eu vou acabar bem. Esse ano você entrou pelo cano.
Esse ano eu tenho certeza que vai ser diferente, porque pelo jeito como é que vai andando as coisas, né? Pelo jeito que os negócios vão caminhando, pelo jeito, né, daquilo que eu estou fazendo, meus clientes, minhas vendas, meu negócio, pelo jeito que as coisas estão se organizando, esse ano vai dar certo, irmão. E não deu. Quando você achou que tinha tudo, irmãos, para arrebentar, foi arrebentado. Quando você achou que ia começar uma coisa, e às vezes, sabe, como uma motivação, de muita coisa que você lê, que você ouve, uma motivação pessoal, deixou de confiar em Deus, irmãos. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Quando eu olhei para o meu diploma, quando eu olhei para os meus cursos, quando eu olhei agora para esse recurso que eu consegui juntar, quando eu olhei para esse ponto, era o melhor da cidade, era esse que eu queria, não deu certo em nenhum lugar, aqui é que dá. E você tirou a esperança do Senhor, irmãos, e colocou a esperança em qualquer coisa, e deu ruim. Porque Deus, irmãos, Ele é perito em fazer isso, em trazer os seus olhos de volta para Ele, em trazer a sua esperança de volta para Ele, em trazer a sua fé de volta para Ele, para dizer: você não precisa de quase nada, só de mim. Tem muita gente desesperada à toa, mano, muita gente, sabe, sem entender, sem conhecer o Deus que você serve. O Senhor chegou para Marta e para Maria, Marta desesperada com um monte de coisa, Maria ali debruçada aos pés de Jesus, e disse: Marta, Marta, tu estás preocupada com muita coisa, parece eu e você, está preocupada com muita coisa, mas Maria, ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Irmão, debruça nos pés de Jesus, confia no Senhor, irmãos, obedece a sua palavra. Então, quando o Moisés falou: eu vou arrebentar a boca do balão, porque eu fiquei 10 anos na academia militar do Egito, voltei da academia militar, Flávio Joséfos descreve que há uma grande batalha entre o Egito e a Etiópia, na época que era um grande reino. Lembra de Candace, rainha dos etíopes, que depois lá na frente vai ter com Salomão. A Etiópia sempre foi um grande reino nesse momento. E na Primeira Guerra Mundial, muito antes dessa que a gente conhece, travada pelo Egito e pela Etiópia, o Egito saiu vencedor. E quem conduziu as tropas egípcias foi Moisés. E são coisas, irmãos, que estudando historiadores você vai entendendo, e você começa a colocar a pessoa no seu devido lugar e falar: cara, esse cara era violento. E quando ele volta, existia até por Ramsés II, que era aquele imperador do Egito naquele momento, sabe, um desejo de entregar o trono do Egito não ao seu primogênito, mas a Moisés, que era tido também como um dos seus filhos, e era mais preparado do que o real herdeiro do trono. Então Moisés, irmão, era o cara. E aí ele entende, então, vai dar uma volta lá no meio do seu povo, e entende a opressão do seu povo, e entende uma promessa que existe, e entende que o seu povo ora, que o seu povo chora, que o seu povo clama para que um libertador se levante. E ele entende: esse libertador sou eu. Esse libertador sou eu. Quem é que pode fazer alguma coisa? Eu tenho exército, eu tenho domínio, eu tenho farda, tenho cavalos, tenho soldados que me ouvem, eu tenho um título, eu tenho entendimento daquilo que está acontecendo. Ele tinha tudo, irmão. Ele só não tinha, presta atenção comigo, diga comigo, dependência de Deus. Deixa eu contar um segredo para você nessa noite. De muitas coisas que você está ouvindo aqui, que talvez você não sabia, está aprendendo nessa noite. O mais importante que você tem que aprender é: não adianta admirar a Deus, não adianta gostar de Deus, não adianta crer em Deus,
Não adianta nem amar a Deus, é preciso depender de Deus. É preciso se submeter a Deus. Qual que é o problema da igreja? Amamos a Deus, choramos com Deus, admiramos os seus poderosos feitos, gostamos de estar na sua presença, mas não nos submetemos a Ele. Irmãos, Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus é o dono de todas as coisas. E Ele não vem para a sua vida e nem para a minha para ser admirado. Ele vem para governar. Então, se você está aqui, meu querido, se eu estou aqui na presença dEle, para pegar, ouvir uma boa palavra e não entregar verdadeiramente a minha vida ao Senhor, com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho, estamos perdendo nosso tempo, meu irmão. Porque é isso que Moisés tinha, tudo. E quando ele falou, agora eu vou, o Senhor falou, não vai não. Aí ele vai e mata lá um egípcio, tem que fugir para o deserto. E lá no deserto, querido, ele vai passar na faculdade do Espírito. Que é essa aí que você está. Que é essa aí que eu estou. Fala para o teu irmão aí. Que período você está? Na faculdade do Espírito. Faculdade do Espírito tem 4 períodos. 4 principais períodos da faculdade do Espírito. O primeiro dele apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Primeiro período da escola do Espírito é aprender a servir. Primeiro período da escola do Espírito é aprender a servir alguém. Sabe o que Moisés não sabia, irmão? Servir. Ele nasceu, foi desmamado pela sua mãe, entrou na corte de Faraó, foi criado como um rei egípcio, liderou guerras, ficou famoso, era bonito, forte, musculoso, adorado pelas mulheres do reino, era o tal. E o Senhor falou assim, você pode liderar qualquer coisa. Para liderar o Egito você está muito bom. Para liderar o meu povo, necas. Vamos para a faculdade. E eu vou dizer para você, querido, olha aqui, aprende uma coisa com o pastor. O povo de Israel, para aprender o que precisava, e ainda não conseguiu aprender. Ficou 40 anos no deserto e ainda foi desaprovado. Jesus ficou 40 dias e foi aprovado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu tempo de deserto, quem define é você. É você que define o seu tempo de deserto. Se ele vai ser 3 meses, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Pastor, esse deserto não acaba. Você não aprende, abençoado. Aprende, abençoado. Passa para a próxima prova. Passa para o próximo nível. Então quem define o nosso deserto, o tempo de deserto somos nós. Porque quando somos aprovados, irmãos, somos elevados a um novo lugar. Primeiro período da escola do Espírito. Moisés agora vai servir o seu sogro Jetro. Irmão, Jetro era um camponês, não tinha nada, só tinha ovelhas. Você sabia que na cultura em que ele foi criado, ser um pastor de ovelhas era abominação. Na cultura do Egito, ser um pastor de gado ou de ovelhas, ser um pastor de rebanhos, era algo assim, ralé. E aí o Senhor pega o príncipe do Egito e fala, você vai ser pastor de ovelhas. É isso aí mesmo? E ainda vai cuidar de um rebanho que não é seu, é do seu sogro.
E ele então, já estava lá, meio apaixonado na Zípora, que era filha do Jetro, que ele depois teria o seu filho primogênito chamado Gerson. Ele está lá de olho na Zípora, e o sogrão fala: vai apacentar os rebanhos. E o homem está lá, irmão, apacentando um rebanho num sol miserável, ardendo, cheirando ovelha, com uma roupa batida, uma barba grande, um cabelo comprido, uma pele castigada pelo sol e um pedaço de pau na mão. E quando ele olha para ele, ele falou: dancei. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. A sua história com Deus ainda não acabou. A sua história com Deus ainda não acabou. Tem muita gente que parou no meio do caminho, tem muita gente que desistiu no meio do caminho, mas o Senhor está dizendo para você: te acalma. A história dele contigo ainda não acabou. Deus está treinando você, ensinando você, trabalhando a sua vida. Quando você aprende a servir o sonho de alguém, quando você aprende a participar daquilo que é de alguém, quando você tira um pouco os olhos das suas próprias coisas, irmão, seus próprios desejos, seus próprios sonhos, seus próprios planos, e começa a cooperar com o sonho de alguém, Deus começa a te abençoar. Deus quer tirar os seus olhos, irmãos, sabe, do seu egoísmo. Deus quer tirar a sua vontade, o seu plano, o seu projeto do centro. Para que Deus te dê o que é seu, Deus quer que você seja cooperador de alguém, aprenda a servir alguém, caminhar com alguém, se submeter a alguém, tudo aquilo que Moisés não sabia fazer. Aí Moisés vai aprendendo e vai para o segundo período. Diz assim a palavra de Deus, no texto que lemos, Êxodo 3, diz assim: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Detalhe do texto: nós precisamos entender os textos com a verdade com que ele, sabe, nos apresenta. A Bíblia não diz que a sarça chamou Moisés. Diz isso? A Bíblia não diz que a sarça chamou Moisés. A Bíblia diz que a sarça queimou. Moisés, apacentando os rebanhos do seu sogro, viu uma sarça que queimava e não se consumia. E a gente não tem relato que isso aconteceu em alguns minutos, em algumas horas, ou talvez em alguns dias. Moisés está olhando para uma sarça, para um arbusto, um pequeno arbusto espinhoso. Sarça fala de um arbusto espinhoso, que não tem parecer, não tem formosura, que se queima, pega fogo, está em chamas, mas não se consome. Coloque seus olhos em mim e preste atenção no que eu vou falar para você. Coloque fogo num arbusto, coloque fogo numa vegetação, e depois de alguns minutos, só vai existir cinzas aqui. Só que Moisés olhava para um arbusto que queimava, e quanto mais fogo tinha, Mateus, mais viçoso estava. Quanto mais fogo tinha, mais bonito estava. Quanto mais fogo tinha, mais verde estava. Isso é não se consumir. Quanto mais fogo tinha, mais os seus galhos pareciam vivos. Quanto mais fogo tinha, mais suas folhas pareciam ter vida. E Moisés fala: uau, o que pode ser isso? Irmãos, historiadores falam que era comum vegetações pegarem fogo no deserto, porque caravanas de beduínos passavam, botavam fogo. Era comum você ver plantas pegando fogo. Só que a questão não é o arbusto que pega fogo, Paulo. A questão é o arbusto que pega fogo e não consome. É o fogo de Deus que arde para restaurar.
Eu quero dizer para você, irmãos, que qualquer outro fogo que tocar você te mata. Qualquer outro fogo, o fogo da impureza, o fogo da imoralidade, o fogo da indecência, o fogo da prostituição, o fogo do adultério, o fogo da maledicência. Qualquer fogo estabelece juízo. Mas o fogo de Deus, quando o fogo de Deus queimar, nenhum outro fogo, irmãos, te abrasará. Quando o fogo de Deus queimar na sua vida. Ontem estávamos aqui, sabe, com jovens, primeira reunião do ano, bênção demais, pastor Guilherme, pastora Meire, os jovens aqui reunidos, tanto de gente, tanto de visitante. E eu pensava nisso, lembrava do meu tempo de faculdade, e como, irmãos, essa palavra que eu estou pregando para vocês queimou no meu coração. Quando o fogo de Deus queimar, se você, irmão, estiver queimando por Deus, se o fogo de Deus estiver avivando a sua vida, estiver fortalecendo a sua vida, você não para, você não desiste, você não questiona, irmão. Você não desfalece, você avança. A questão não é saber isso, a questão é viver isso. A questão é viver isso. Moisés olhava para aquilo e via aquilo, e talvez foi um dia, talvez 2 dias, talvez 3 dias, e dizia: mas que maravilha é essa? Um arbusto que queima e não se consome, um arbusto que arde e que se torna cada vez mais vivo. Irei para lá e verei quão grande maravilha. Sabe qual é o segundo passo? Segundo período da faculdade do Espírito? Diga comigo: ter atenção, ser diligente com aquilo que Deus está mostrando. Sabe qual é o problema da igreja? Deus está falando com você, mas você não está ouvindo. Sabe qual é o problema da igreja? Deus está falando com você aqui hoje, mas tem gente dormindo. Enverga, quase cai. Mas quando chega em casa vai ver o fanático e dorme 2 horas da manhã. Sabe o que é isso, irmão? Chama lá no Rio encosto. Lá no Rio chama isso de encosto. Precisa ser liberto. Entra na igreja, irmão, vê um sono pesado. E às vezes diz assim: não, é porque eu já ouvi essa palavra. Vai viver, crente. A questão não é você ouvir, não. A questão é você viver. Você está ouvindo muita coisa, mas não vive nada. Testemunho e responsabilidade. Vem para mim em primícia. Testemunho que mantém aquilo que eu falo, que mantém aquilo que eu libero, que mantém uma casa de pé. Testemunho não é aquilo que um homem sabe, não é aquilo que ele fala, é aquilo que ele vive no seu dia a dia, no seu passo a passo. Sabe qual é o problema da igreja, irmãos? Deus está falando e a gente não está entendendo. Deus fala na primícia, fala na vigília, fala na oração, fala nos jovens, e a gente não está entendendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa sarça pegando fogo era a voz de Deus gritando, chamando a atenção de Moisés, porque queria dar um novo destino para a sua vida. Deus quer dar um novo destino para a sua vida, meu irmão. Deus quer fazer algo novo na sua casa, na sua vida, mas precisa que você seja diligente para os sinais. Sabe, para aquele momento que você mudou todo o ambiente, você sente um cheiro diferente, você fala: cara, o cheiroso chegou. Sabe aquele momento que você está dirigindo no carro e você tem que parar o carro, você está ouvindo um louvor e você fala: a presença de Deus encheu esse ambiente. Irmão, para tudo, levanta a mão e dá glória a Jesus. Chora, fala em línguas, adore ao Rei. Lá no seu trabalho, você está lá fazendo o que quer que seja. Sabe, ele passou, te pegou de jeito, irmão, corre para o banheiro. Nem que seja por uns minutos, sabe? Levanta a mão, irmãos, glorifica ao Senhor. Esteja atento ao que Ele está mostrando.
Tem muitos homens aqui caminhando para o buraco, e Deus está falando com você hoje, te dando uma última chance. Tem homens aqui caminhando para o buraco, caminhando para a falência, caminhando para a morte espiritual. E Deus está acendendo uma luz vermelha, sabe? Uma luz que pisca. Pem, 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 pem. Emergência. Deus querendo falar ao seu espírito, mas você não entende. E vai no culto domingo, e vai na oração terça-feira, e vai no jovem no sábado. E vai aqui, e vai naquilo, e vai no seminário, e vai na conferência e não entende nada. Irmãos, o segundo período da universidade do Espírito é ser diligente. Saber interpretar quando Deus fala. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando com a igreja. Deus está trazendo de volta, irmãos, coisas que já ouvimos, mas que não vivemos. Deus está nos levando, irmãos, a ter diligência. Sabe de uma coisa? Se você não aprender a ouvir Deus, você nunca vai voltar para o seu lugar, o lugar que Deus estabeleceu para você. Se você, irmãos, não sair desse lugar de dor, se você não sair desse lugar de dor, se você não sair desse lugar de ofensa, se você não sair desse lugar, irmãos, de solidão, você nunca vai voltar para o lugar que Deus te estabeleceu. Esse era o lugar que Moisés estava. Um lugar, irmão, de ferida. Um lugar de ofensa. Porque com certeza a conversa dele era: Deus não tem nada comigo não. Quando eu tinha 39, 38. Quando eu tinha 40 anos eu era o cara, o general. Agora eu tenho 80, Alexandre, tenho 80 anos de idade. E o que eu achava que Deus tem na minha vida, Deus não tem. Deus tem sim, irmão. E não importa, você pode estar com 80, com 90 ou com 100. O seu momento ainda vai chegar. Basta você entender aquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus está fazendo. Um homem cheio de dor, cheio de ferida, cheio de ofensa. Aí o Senhor começa a chamar a atenção dele. Ele está lá trabalhando, cuidando das malhadas, castigado pelo sol. E Deus está chamando a atenção dele. Deus está chamando a atenção dele. Aí ele olha, mas não vai. Olha, mas não vai. Olha, mas diz: não deve ser nada. E Deus está insistindo. Olha e fala: até queria ir, mas estou ferido hoje. Olha e diz: até queria ir, mas estou ofendido. Olha, até um dia eu vou lá ver o que é isso. Eu vou lá ver o que é isso. E quando ele chegou, e quando ele chegou, e chegou mais perto, e chegou mais perto, e chegou mais perto, a sarça falou com ele: Moisés! Aí ele falou: uau, além de não queimar, ainda fala. Se não for Deus, não é mais nada. Esse trem, além de estar cada vez mais verde, mais bonito enquanto pega fogo, além de queimar, ainda conversa. E a sarça fala: Moisés, Moisés. E ele olha e diz: pois não, Senhor. Isso não é Deus, irmãos, é o que isso aqui? Aí ele diz assim: não te achegues mais. Retira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Sabe onde é esse lugar aqui, irmãos? Horebe, o monte de Deus. Deus quer te trazer de volta a Horebe. Deus quer te trazer de volta ao lugar de revelação. Sabe qual é o seu problema? Você vem na igreja, mas não vê sarça queimar. Você vem na igreja, mas não ouve Deus falar. Você vem na igreja, mas não tira a sandália do pé. Você vem na igreja e volta do jeito que veio. Sabe o que resolve? Nada. Porque, irmãos, se eu não aprender a me achegar a Ele,
se eu não aprender a tocá-lo, se eu não entrar no fogo para queimar com ele, se eu não aprender a ouvi-lo, não aprender a ser ministrado, se eu não abrir mão daquilo que ele me pede, se eu não ser ministrado por aquilo que ele traz na minha vida, irmão, de que vale fé, de que vale culto, de que vale o que estamos fazendo aqui? Nós somos como sarça, irmãos. Jesus era como uma sarça, porque a Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A sarça, se não queima, ninguém vê. A sarça, se não queima, ninguém vê. É só sarça. Mas quando queima, atrai os olhares dos libertadores. Você é como uma sarça. Se você não queimar, ninguém te vê. Se você não queimar, nada acontece. Mas se você começar a queimar no Senhor, muitos libertadores virão até você. Muitos homens e mulheres de Deus chegarão para você. Irmãos, quem está queimando atrai as pessoas. Não é a gente que tem que ir atrás do povo, é o povo que vem atrás de quem queima. Nós precisamos entender isso. Basta você queimar e o povo começa a chegar. Você é como uma sarça. Você sabia que sarça tem espinho? Sarça é um espinheiro, um arbusto espinhento. Então a sarça, quando queima, atrai os libertadores. E quando não queima ela, a sarça quando não queima, espeta. Você está espetando ou está queimando? Epa! Você está espetando ou está queimando? Se você é daquele, irmão, com essa cara de bozó, que ninguém passa nem perto, eu sou assim mesmo. Não, irmão, está espetando. Aqueles que estão queimando, irmãos, o povo fala, cara, aquele cara ali tem algo de Deus. Vamos caminhar com ele. Vamos estar perto dele. Vamos estar junto dele. Vamos ouvir ele falar. Vamos ouvir ele pregar. Vamos ouvir ele cantar. Vamos estar perto dele. Vamos chegar para perto. Porque quem queima, irmãos, exala esperança. Quem queima exala fé, exala força, exala vigor. Quem queima exala santidade. Mas quem espeta, irmão, só fere pessoas. E às vezes fere em nome da igreja. Está ferindo em nome da santidade. E é um impostor do evangelho. Segundo período da escola. Aprenda a ouvir Deus falar. Seja diligente. Terceiro período, são 4. Terceiro período, quando ele chegou lá. Tire a sandália dos seus pés. Sabe o que isso quer dizer? Terceiro período da escola do Espírito. Abra mão, irmãos, do seu projeto. Tirar as sandálias quer dizer se submeta. Quer dizer diminua. Ô Moisés, você como grande campeão, não pode fazer nada por mim não. Tira a sandália dos pés, irmãos. Esse momento é tão lindo, tão maravilhoso. Olha aqui. Daqui nós passamos por 4º período e terminamos. Escuta aqui. Olha só. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele passou um tempo na rua. Aí ele foi comer com os porcos. Chegando lá no meio dos porcos, ele comia as alfarrobas dos porcos. Comia ração de porco. Ração, hein? Comia lavagem de porco. Irmão, porco come lixo. Resto de comida azeda humana. Um homem que não ama a Deus. Um homem que não reverencia a Deus. Um homem que não se inclina diante de Deus. Porque aquele pai do pródigo é Deus. Um homem que não se inclina diante de Deus. Um homem que vai dar sua volta no mundo, irmão. No mundo come lixo. No mundo vai comer lixo. No mundo vai chegar, irmãos, no último nível para dizer, eu preciso voltar para casa. Porque na casa do meu pai, o
senhor dos seus empregados come melhor do que eu. Vou voltar para casa. Mas olha que lindo a história do pródigo, que também é uma escola. Também é uma escola do Espírito. O pródigo volta para casa. O pródigo vai voltando. Sem sandálias, descalço, pé sujo, pé ferido, todo arrebentado, fedendo porco, sem uma roupa, sem um anel nos dedos, cabeça espiolenta, feito um andarilho, e vem o pródigo andando. Só que ele vem andando, irmãos, com um coração submisso. Ele não vem andando, se meu pai quiser me receber, ele vai ter que então que negociar comigo. Se meu pai quiser me receber, então ele me abençoa. Se meu pai não me der, então eu saio de novo. Se meu pai não me der, então não fico nesse lugar, não fico nessa igreja e não fico nisso. Não, irmãos, ele foi andando e dizendo assim: eu vou encontrar meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus empregados. Uau! Irmãos, nobre é o pai e nobre é o filho. Nobre é o filho que entende, irmãos, de arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Se a sua vida não é uma vida seguida de arrependimento, você não vive evangelho nenhum. Não vive evangelho nenhum. A minha vida eu falei hoje, mas amanhã me arrependi. Eu fiz hoje, mas amanhã me arrependi. Eu pensei hoje, mas amanhã me arrependi. Chorei aos pés do Senhor. Arrependimento genuíno. Ele não foi negociar nada, ele foi arrependido. E ele chegou lá e falou desse jeito. Aí quando ele vem descalço, descalço, ele vem. E o pai vem correndo ao encontro dele. E quando o pai o recebe, o pai o abraça e diz: filho, eu te esperava. Eu esperava a tua volta. E ele diz para o pai: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como qualquer empregado e vai ser melhor para mim. A minha vida vai ser boa assim. E o pai falou: eu só te recebo como filho. Você não perdeu a sua identidade. Se você perdeu, eu restauro. Esse é Deus, irmãos. Esse pai é Deus. Eu restauro a sua identidade. Aí sabe o que ele faz? Pega as sandálias e coloca nos seus pés. Sabe o que isso quer dizer? Esse homem voltou humilhado. Esse filho pródigo voltou humilhado. Esse filho pródigo voltou arrependido. Esse filho pródigo, irmãos, aprontou. Sabe, não sei o que esse homem fez. E você que está aqui, irmãos, pode ter matado, roubado, estuprado, prevaricado, traído. Não interessa, irmão. Se você estiver disposto a restaurar, eu quero dizer, os braços de Deus têm lugar para você. Se você estiver disposto a se arrepender e a restaurar com Deus, os braços do Pai têm lugar para você. Aí o Senhor chega e diz: põe a sandália nos teus pés, põe um anel nos teus dedos e põe uma túnica sobre você. Agora, presta atenção. Voltando aqui ao terceiro período da nossa universidade, Moisés está fazendo ao contrário. Ele tem que tirar os sapatos. Você já entendeu? Entendeu a conexão? Um voltou arrependido, um voltou submisso, um voltou, submisso. E o pai fala: põe o sapato. Você voltou com os pés de escravo, e eu te dou sapatos, porque filhos usam sapatos. Agora Moisés, o Senhor fala assim: você chegou na minha presença como alguém que é grande, como alguém que, embora apacente ovelhas, ainda tem um coração de um grande líder egípcio. Eu quero que você se apresente diante de mim como um servo. Arranque os teus sapatos
e venha descalço até a minha presença, como um escravo, como um servo que você precisa se tornar. Tire os teus sapatos. Naquelas culturas, irmãos, daquele tempo, escravos andavam descalços. No meio do povo, no meio do comércio, você olhava para um pé, estava descalço, é escravo. Olhava para alguém, estava calçado, é alguém que tem uma boa condição. Quanto melhor o calçado, melhor a condição da pessoa. Quando ele chega com o calçado, as sandálias, o Senhor fala: retire os seus fundamentos que te trouxeram até aqui. Se apresente e venha até a minha presença como um servo. O livro de Esther, irmãos, ou de Ruth, acho que é Ruth. Deixa eu achar aqui, eu quero só que você vai lá e confira isso depois. Ruth 4:7. Vai dizer que antigamente, quando você tinha uma dívida com alguém, eu tenho uma dívida com você. Tipo, eu tenho uma dívida com o Mateus. Eu comprei umas terras, ele me cedeu umas terras. E as terras estão comigo e eu preciso pagá-lo pelas terras. Então, eu pego o sapato, na cultura bíblica, eu pego meus sapatos e entrego para o Mateus. Isso quer dizer que aquele que detém os sapatos, sabe, se tornou o Senhor sobre aquele que tem a dívida. E enquanto ele estiver com meus sapatos, quer dizer que eu tenho uma dívida com ele. O dia que eu for lá e quitar a dívida, ele me devolve os sapatos. E se ele levar ao portal da cidade os meus sapatos, ele prova que eu tenho uma dívida e não paguei. E eu sou julgado então pelos anciãos nas portas da cidade. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Moisés? Você tem uma dívida comigo. Me entregue os seus sapatos e venha descalço à minha presença. Está entendendo isso? Fundamentos, não se pode colocar outro fundamento em cima do que já está posto. Eu amo a história, irmãos, eu amo a escola. Eu amo, irmãos, estudar as coisas de Deus, porque a cultura, as coisas do Senhor vão nos dando, vão nos capacitando, vão nos clareando o entendimento de muitas coisas. Quando ele chega lá, o Senhor fala com ele. O que o Senhor fala com ele? Moisés, quarto período, última parte, diz o Senhor assim, verso 10: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Sabe qual é o quarto período? Aprender que quem foi escolhido não tem escolha. Êxodo 3:12 disse assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Quando o Senhor fala com ele, ele diz: agora? Ele falou: é agora. Por que apagou aqui? Põe luz para nós aí, irmão. Quando o Senhor falou para ele: vá e liberte o povo. Irmãos, qualquer um de nós ficaria pensando: será que esse é o momento de começar alguma coisa? Parece que esse é o pior momento da minha vida. Eu quero dizer, irmãos, e concluir essa palavra nessa noite: você precisa depender de Deus. Você precisa acreditar, irmãos. Você nunca fará nada, irmãos, que seja marcante, que seja relevante na sua vida, se você não tiver uma fé inabalável. Parece que tudo rema contra, parece que tudo não vai funcionar, parece que não há condição. Você precisa acreditar naquilo que Deus está falando.
O Senhor falou, pegue e vá. E ele falou assim, mas quando eu tinha tudo para ir, o Senhor mandou ficar. Quando eu tinha tudo para ficar, o Senhor te manda ir. E diz assim, mas o que eu vou falar? O Senhor diz, diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. O último período dessa universidade, dessa escola do Espírito te ensina, irmãos, a confiar. E te ensina a acreditar que se Deus te escolheu, irmão, você não tem mais escolha, cara. Não adianta fugir, Ele te encontra. Não adianta escapar, Ele te resgata. Moisés chega e fala para Deus assim, mas eu tinha escudo, tinha espada, tinha isso, tinha exército, e agora o que eu tenho? E o Senhor pergunta, o que tu tens? O que tu tens nas mãos? Eu tenho só um bordão. Aí o Senhor fala, joga na terra. E ele jogou na terra, o bordão se tornou uma serpente. Moisés olhou para aquilo, teve medo da serpente, uma grande serpente. O Senhor falou, pegue ela, pega a serpente. E ele vai pegar a serpente. Já viu pegar cobra? Serpente, se pega por onde? Pela cabeça. Se você pegar a cabeça da cobra, ela não te pica. Mas o Senhor, quando ele foi pegar, falou, não, pega pela cauda. Sabe o que é isso, irmão? Se eu pego uma serpente pela cauda, certamente eu vou tomar uma picada. O Senhor falou, confia. Quem te manda fazer sou eu. Faça o improvável. Faça o impossível. Acredite no que eu estou te mandando. Pegue pela cauda. E Moisés falou, é a maior serpente que eu já vi na vida. Em deserto de 40 anos eu vi serpentes terríveis. Mas olha para esse bicho. Como é que eu pego isso? O Senhor falou, pegue pela cauda. E quando ele tocou na cauda da serpente, se tornou novamente um cajado. O Senhor estava falando para ele, sabe o que você tem agora? Você não tem mais soldado, você não tem mais força, você não tem mais título, mas você tem na sua mão o meu poder. Você tem a minha eleição. E aí quando ele estava indo embora, fazer o que Deus havia, falado, ele ainda tem, uma ferida no coração. Irmãos, eu vou acabar aqui. E quero que você entenda isso para a gente orar. As feridas no nosso coração, as rejeições na vida de uma pessoa destroem o seu ministério, destroem a sua família, destroem o seu casamento. Rejeições que vieram de pais, de mães, de famílias, que vieram de um casamento mal sucedido. Rejeições. Moisés está indo e ele volta e diz assim para Deus, Senhor, só uma coisa. Quando eu manifestar o teu poder, quando eu manifestar o teu poder, o faraó vai crer que o Senhor me enviou. Mas e o povo? Olha só, irmão. E o povo? O povo, meu povo, os hebreus, eles vão crer que o Senhor me enviou? Sabe por quê, irmãos? Porque lá atrás, 40 anos atrás, ele foi para o povo, diante do povo e disse, eu sou o libertador de vocês. Deus me mandou aqui, eu vim salvar vocês. E o povo falou para ele, quem te chamou aqui? Enxerido, metido. Quem te chamou aqui? Orgulhoso, vaidoso. Quem te chamou aqui? Aparecido. Some daqui, nós não te queremos como líder. E isso criou no coração dele uma ferida de rejeição. Agora ele pergunta para Deus, através do teu poder, desses milagres, Faraó crê que o Senhor me mandou. Mas e o povo que eu preciso tirar de lá? Como é que eles vão crer? Como é que eles vão crer que eu agora sou o eleito? Se 40 anos atrás eles não acreditaram e o Senhor falou assim, pega a tua mão. Pega a tua mão. E ele pegou. Levante ela e a mão, irmãos, se tornou leprosa. E ele falou assim, traga a sua mão para o seu coração. E ele trouxe. Retire do coração e olhe de novo para a sua mão. Ela está sã, está pura. Traz de volta para o coração. Olha para a sua mão, leprosa, doente. Sarna, lepra, úlceras, carne viva.
Leve a mão para o coração. Tire a mão do coração. Ela está sarada. O Senhor estava dizendo: tudo está no coração. O Senhor estava dizendo: tudo está no coração. O Senhor estava dizendo: vá servir o seu povo com amor. Vai servir o seu povo curado. Eu curo o seu interior. As mãos falam de serviço, o coração fala do centro, da central do homem. Traz o teu serviço, traz a tua movimentação para o coração, e eu te curarei o seu interior sempre que for preciso. Um líder precisa ser curado. Um líder precisa ser sarado. Um líder doente mata pessoas. E você, Moisés, precisa ser curado. Eu curo o seu interior agora. E todas as vezes que o seu serviço estiver leproso, traga para o centro. Alinhe o seu coração. E dele, do seu interior, sairá a cura novamente. Vá, tire o meu povo das mãos de Faraó. Deus está falando com você nessa noite. Eu quero orar com você. Existem pessoas aqui, irmãos, que pararam na caminhada. Sabe pelo quê? Por causa de feridas. Deixaram de servir a Deus. Deixaram de fazer aquilo que foram chamados para fazer. Tem gente aqui nessa noite. Olha só, Deus está falando contigo. Ele te achou. Literalmente te achou nessa noite. Tem gente aqui que há meses não fala com a mãe. Que há meses não fala com o pai. Alguns há anos. Tem gente aqui, irmãos, sabe, que está trabalhando, mas está no esgotamento total, porque entrou numa pendência com os seus patrões, com os seus funcionários. Tem gente aqui, irmãos, que está vivendo em casa ainda, está com a esposa, está em casa, mas não vive mais uma vida de família, porque existem feridas, palavras, dores. Eu quero que você fique de pé nessa noite, nós vamos orar.